fazer um documentário. É assembleano, eu comecei na Universal, depois da Universal fui para a Assembleia e fiquei Assembleia a vida Mas inteira. você acabou de falar do sistema da Assembleia de Deus no vídeo que você falou de mim. E você também tem seu próprio sistema. Uma coisa, quem me conhece, quem me segue, você chegou ali na hora. Quem me conhece e segue sabe o Não, seguinte, não, não, Salles, não você vai discordar de mim que você tem o seu sistema? Eu prego nas assembleias. Eu tenho amigos que são da assembleia. O que eu não gosto são das assembleias que pegam dogmas que não são doutrina, porque doutrina é o que é bíblico, que é perpétuo, e é inalterável, que a Bíblia diz, está dito. Dogma é o que é posição humana, o que é passageiro, e fazer disso uma lei. É falar que o senhor, como assembleano, não conhece alguém que só porque usa uma saia até o pé e tem uma vizinha que usa uma bermuda e é da outra igreja, da metodista. Aí não dá nem a paz do Senhor, porque a assembleana não vê ela como crente, porque não usa o roupão que ela usa. Ou você não sabe. Tem assembleia... se ela se veste como prostituta, ela está expressando por fora que ela é por dentro. Botar um batom vermelho, vai chamar de pomba gira. Tem assembleia que a gente entra que se... Não, Salles, eu não tô... Mas é mentira que eu tô falando? Não, mas a gente não tá nessa visão aqui. Bora pro texto. Não, ó, ele falou da assembleia. Então deixa bem claro para não ficar... Não, Salles, Salles, você não tem o seu sistema na sua igreja? Você não tem o seu sistema? Tenho raiz assembleiana. Você não tem o seu sistema na sua igreja? Oi? Você não tem o seu sistema? Eu não crio nada. Eu não crio. Tipo assim, se a Bíblia não manda, eu não vou inventar. Entendeu? Eu não vou criar. Por exemplo, a Bíblia não fala disso, eu vou falar. Entendeu? Porque qual é a diferença do... Você usa bermuda, Eliseu? Tu usa bermuda? Tu vai pra praia de bermuda? Tu anda de bermuda normal? Fala a verdade. Vou pra praia de bermuda. Você anda normal? Falhou o áudio. Você anda normal na rua de bermuda? De bermuda? Eu não, só na praia. Então, na rua você não anda de bermuda. A pergunta bíblica, onde está isso na Bíblia? Quem vai desejar tua canela, Rodrigo? Eliseu? Tua canela é bonita? Nossa, a canelinha do Eliseu me faz pecar. Porque qual é o período de santidade? Mas é. Ô, Salles. Eu também engraçadão. Quem vai desejar minha canela é tão feia que eu não gosto de usar short na rua. Só se for. Porque, tipo assim, qual é a mentalidade do assembleano? Porque eu uso uma calça e o pastor usa uma bermuda. Eu tô de bermuda aqui, ó. Ó. Eu não deixo de ser crente por causa disso. Salles, se você acha que isso é liberdade em Cristo, você está equivocado. Um exemplo, se eu não posso impor a você o meu costume, você não pode impor a mim a sua liberdade. Só que ao mesmo tempo, se você me impõe sua liberdade, você me escraviza. A diferença nossa é que eu não pego o meu costume e faço virar lei. Exemplo, olha, meus irmãos, porque eu ando de bermuda, todo mundo vai ter que andar. Tem gente que usa roupão na minha igreja. Véu, roupão. Olha que loucura. Mas eu uso bermuda. Eu não posso pegar o meu costume e fazer disso uma lei ou uma ditadura. A diferença da tua... Concordo com você, Salles. Mas tá certo. Mas a diferença do teu sistema, da igreja que você serve, você sabe não, que... Salles, eu já... Salles, você não conhece a igreja que eu sirvo, Salles. Então tá. E é o seguinte, protocolo não se muda, se adapta. Cada igreja tem sua identidade. Se a identidade de sua igreja... Amigo, eu nunca falei mal daí, não. Eu falo mal da hora que vocês usam, tá? Você que eu falo, é bastante, você sabe o que eu tô falando. Usam disso para fazer uma lei para atacar os outros. Ou seja, quer usar burca? Usa. Se Deus fala contigo assim, eu respeito, vai de burca. Agora, não distrata o irmão que está do lado que está de camiseta, não. Não deixa de olhar para o lado da paz do Senhor, porque o irmão usa bermuda, não. Tu entendeu? Porque cara, às vezes... informado sobre a Assembleia de Deus. E às vezes que está de bermuda tem muito temor com Deus. Então a gente não pode olhar e menosprezar. Eu quero que você fale diante de Deus, pelo Deus que você serve e pela Bíblia que você tem. Eu estou mentindo? O que eu estou falando aqui é lolota? Você está generalizando e colocando a sua liberdade como certa e a característica de uma igreja como errada. Enquanto nós queremos falar de Bíblia. Mas eu não pregava nessa assembleia. Eu amo a assembleia, prego na assembleia. Louvo a Deus, porque eu vim de lá. Tem tantas assembleias hoje, né? Sistema. É a mesma coisa. Sabe, você começou falando de Bíblia e você que levou para os costumes. Oi? A gente começou falando de Bíblia. Bora voltar para o texto aqui. Não, é porque você falou aqui quando falando do dom de profecia. Ok, bora lá. Biblicamente falando, não é porque você tem um dom de profecia que você tem o ministério pastoral. Mas, tem gente que te chama de pastor só porque você profetizou para ele ou para ela. Tá errado.
Ó, vou falar Paulo não estabeleceu profetas em igreja alguma para administrar a igreja. Como é que é? Paulo não estabeleceu profetas nas igrejas onde ele plantou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento? Quem foi o maior implantador? Paulo. Ele não constituiu profeta para a igreja nenhuma. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele é apóstolo, mas ele é profeta também? Quem profetiza é o quê? Paulo tem o dom de profecia? Paulo profetiza? Paulo é o quê? Paulo é apóstolo. E tem dom de profecia? Paulo profetizou inspirado pelo Espírito que está escrito. Doutrina. Inspirado pelo Espírito que vem de Deus na Bíblia. Pedro vai dizer, nenhuma profecia dada por vontade humana, senão por inspiração divina. Se Paulo profetizou com inspiração divina, como você mesmo está falando, ele tem um dom de profetizar. E quem tem um dom de profetizar é o quê? Você sabe que tem o dom Paulo de profetizou aqui, Salles. Amigo, você sabe... Não compara a sua profecia com a de Paulo, não, Salles. Sua profecia tem que se submeter à profecia de Paulo, Salles. Amigo, meu amor. A Bíblia... Eu só quero terminar o texto com ele. Então, só para terminar. Paulo, não, você acabou de alegar. Então, me responde por que no naufrágio de Atos, quando Paulo está com... Ô, Salles, eu vou ter que encerrar a live porque você não quer comentar o texto que você começou comigo. Deixa eu falar. Por 2 vezes você falou que a profecia... Tem que fazer um curso comigo, irmão. Paulo falou assim, ó, olha o que Paulo vai dizer. Paulo entregou e recebeu profecia. Você sabe quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Se você é bom de Bíblia, tu vai responder. Quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Eliseu? Pastor, por favor, vocês resolvem. não tem vergonha. Eu só queria comentar o texto que ele começou. Não, ele pediu na live, meu irmão. Você tá com vergonha de quê, meu amor? Não, deixa eu abrir o texto com ele. Abra a Bíblia comigo, sabe? Vou abrir. Você sabe quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Se eu sei quem é Ágabo, o profeta que profetizou para Paulo e Paulo não deu ouvido à profecia dele. Mas se cumpriu ou não se cumpriu? Não. Ah, não? Não. É que ele entregou, Eliseu. Fala as 2 profecias. Não procura no Google, não. Qual foi as 2? Não, procura com a Bíblia, ô Salles. Bora abrir a Bíblia. O que ele profetizou? Abre a Bíblia comigo, Salles. Eu já sei, eu preciso abrir. O que ele profetizou? Então fale. Eu não sou de decorar textos para inventar profecia e basear, não, Salles. Abre aí o texto comigo. Salles, pelo amor de Deus. Abre o texto comigo, Salles. Bora lá. Abre o texto comigo. Fala pra mim. Abre o texto. Onde você quer que eu abra, meu amigo? Bora lá. Tô indo. Pra onde? Pra onde? Você mandou eu achar a profecia de Ágabo. Tô abrindo aqui o texto. Então, fala pra me abrir também. Onde tá? Meu amigo, abre aí Atos 11. No final, nós vamos terminar se amando, meu amigo. Porque o povo gosta de treta. No Atos final, 11. se amando. Tu vai parar de bater nos outros. Não vou continuar batendo até em tu. Então você vai ver que eu tô certo. Eu duvido que no final, depois de passar do tempo, tu não vai mudar. Ou tu vai continuar fazendo isso. Vai lá. Atos capítulo 11. Olha, você é teu amigo, mas depois que eu te dou uns cascudos, te dou um abraço, porque isso é muito engraçado, mano. Atos 11. Vai lá. Vai fazer a live junto, vai fazer massagem com o Cláudio aqui. Vai, é muito engraçado, mano. Vai. Salles, volta pro texto. Atos, capítulo 11. Aqui, capítulo 11. Leia o versículo 28. 11, capítulo 11, versículo 28. Vamos lá. Vamos começar pelo versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Desceram profetas. Então tem profeta no Novo Testamento. Vamos lá. Versículo 28. E levantando-se um dos profetas, né? Por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, não é maiúsculo, Espírito de Deus, que haveria uma grande fome em todo mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Tu falou que não aconteceu a profecia dele. Aconteceu ou não aconteceu, Eliseu? Então você reconhece que você errou. Continue o texto, Salles. Você já reconhece que você errou? Por que eu errei? Falou que a profecia dele não se cumpriu. Tá gravado. Eu disse... Tá gravado. Salles. Salva, não apaga.
Não Continue o texto, Salles. Vamos chegar na parte do centro de Paulo, vamos lá. Versículo 29. E os discípulos terminaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e Saulo. Ok. Cadê a profecia dele para Paulo? Ué, dá continuidade. Quer que eu fale aqui, ó? Vamos embora. Bora. Vocês estão vendo que ele não sabe, né? Olha só. Vou abrir para você aqui agora. Você está na profecia, no capítulo 11. É para Paulo. Vá para o capítulo 21, Salles. Vamos embora. Vamos lá. É o versículo 10. Vamos ler. Que é a parte que Paulo, Ágabo vai tirar o cinto, vai dizer, se tudo, ele vai descer. Ele vai assim mesmo. Vai lá. Ué, se cumpriu. O problema não é se cumprir. Ágabo aparece 2 vezes no Novo Testamento. Somente no livro de Estávamos falando de ministério, Paulo, dom, profecia, Ágabo. Conexão de textos, coisas que você precisa aprender. Atos 21, Salles. Vamos ler. E você falou que pastor não poderia ser, se eu fosse profeta, eu não poderia ser pastor. Efésios vai dizer assim. Seu dom de profecia não te estabelece como pastor. Paulo não estabeleceu nenhum profeta como pastor de igreja. Paulo só estabelecia presbíteros, anciãos, profeta, quem tem dom de profecia, melhor assim, não administra, não tem moral nenhuma para administrar a igreja, à luz da Bíblia. Amigo, pelo amor de Deus, por favor, pastor não é um sacerdote. Paulo não era profeta, a igreja é sacerdócio, Paulo não era sacerdote, Paulo era apóstolo. Texto, Atos 21. Vamos ler. Mas você pegou, né? Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Não tem como? Você está no Antigo Testamento, cara. Bora para a Bíblia. Novo Testamento. Cartas, Atos para a igreja. Então, apaga todo o Antigo? Então deixa de pregar o Antigo. Não precisa. Ô, Salles, eu vou te ensinar a interpretar o Antigo Testamento. Só é válido no Antigo Testamento aquilo que o Novo lança à luz. O que Jesus disse do Antigo, o que os apóstolos disseram do Antigo, aí serve para nós. O que não é lançado luz pelo Novo no Antigo, aí, meu irmão, não é para a igreja. Vocês gostam de isolar textos de vitória do Antigo Testamento para tirar oferta, para ganhar dinheiro do povo, para lotar a igreja, para fazer campanha de envelope, corredor de fogo, porta da prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Dos 21, Salles. Agora deixa eu falar uma coisa de coração. Alguma que você, desculpa a palavra, caga pela boca. Por você não ser pastor, você não sabe que as igrejas... Eu não pago. Pastor de igreja? Presidente? Pastor de igreja, presidente, irmão. Ou você está debaixo de uma cobertura? Eu não tenho ajuda de ninguém, não. Você não está debaixo de cobertura? De homem, não. De Deus, sim. Eu não estou debaixo de uma... E o que é cobertura? Eu tenho um pastor, Salles. Então, pronto. Eu me submeto a uma liderança. Eu não tenho ajudinha por mês, não. Ô, Salles. Você trabalha de quê? Você trabalha de quê, Salles? Você vai botar pro texto de Atos 21? Porque você já fugiu de 1 Coríntios 12. Pô. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui só para a pessoa entender, que eu acho muito interessante. Só um texto, meu moço. A Luana está querendo trabalhar. Só de só querendo só um texto. Bora lá. Então, você não quer o texto, eu vou expor o texto. O pai do aluguel, meu amigo. Vai descer um anjo do céu com uma maleta. Rapidinho, só para expor o texto. A Luana está preocupada. Calma, meu amor. Ele é meio... Ô, Lu, fica preocupada não. Depois ele me ama no final. Fica chateada não. É o meu jeito de falar mesmo. Não tá brigando não. Salles, eu só vou te... Bora, deixa eu ser direto. Só vou te ofender, assim, publicamente, até pregando, se você ofender a igreja, como esse povo fez. Várias vezes até aqui, você cuida de gente. Várias vezes. Você é pastor de igreja, você cuida de gente. Deixa eu falar. Porque é o meu jeito de liderar. Mas eu não... Em nenhum momento eu te ofendi, entendeu? Eu, em nenhum momento te ofendi. Sim, sim, em nenhum momento, eu sei.
Então, o que eu falo para você... Atos 21, cara, Atos 21, os irmãos disseram, até de forma profética, o que você trabalha, para ver se o que você trabalha te dá a rentabilidade para você ter o que você tem. Você está aí dentro de um lugar, você tem uma vida, mostra a tua casa hoje, faz um vídeo ao vivo, aproveita o ao vivo aí e vai andando pela casa. Anda pela casa para mostrar toda a nossa casa por dentro. Eu quero que você fale o que você trabalha para ver se a minha esposa já fez isso, para você estar falando alguma coisa, porque eu falo, eu peço oferta, Salles, eu pedir bíblico. Eu não peço oferta, Salles, eu tenho meus livros, eu tenho meus cursos, Salles, eu sou professor de teologia, Salles. Eu estudei para isso. Então, cara, eu vou ler o texto. Minha esposa falou para eu ler o texto. A minha casa é um milagre, Salles. Eu te dou muitos ouvindo. A minha não. A tua é milagre. A minha não. Deus não faz milagres, Salles? Fala agora. Aí você disse que não estava me ofendendo e agora está querendo que eu mostre minha casa. Eu mostro. Minha esposa já contou o testemunho da casa. O profeta de não sei o que eu fico pedindo dinheiro para não sei o que, papapá. Você acabou de falar. Vocês usam vocês, profetas, ou que têm dom de profecia, as pessoas do seu perfil, do seu ministério, que se identificam contigo, fazem isso. Usam textos isolados do Antigo Testamento. É você que está generalizando. Você está jogando para mim. Eu estou generalizando. Os profetas do seu perfil fazem isso. Por quê? Usam os textos do Antigo Testamento para fazerem campanhas de ofertas, tal, que não tem nada a ver com o texto bíblico sagrado para a igreja. Então você me fala aí, qual dia, qual hora, qual data, o que eu falei? Rebate aqui, eu falei várias coisas. Salles, você e sua turma é assim, Salles. Eu e minha turma, meu amigo, a minha turma é ali. Eu quero botar o carregador aqui para a gente comentar o texto que você disse que eu não sabia. O Gustavo Lima tem um cover que imita ele, mas não canta igual a ele. O Neymar tem um cover que imita ele, mas não joga com ele. Me imitar não quer dizer que tem a minha visão, não. Tem muitos aí que eu reprovo absurdamente. Salles. Que imita a barba, que imita o cabelo, que imita as coisinhas, cara, mas não tem... Quem tem dom de profecia é totalmente um temor. O cara aprender com você a pastorear, tudo bem. Em Atos 11, em Atos 21, a igreja profetiza para que Paulo não vá, porque eles amavam Paulo. E existem profecias que nascem do sentimento das pessoas. Eles tinham amor por Paulo. E Paulo desobedeceu. Os discípulos de Tiro, Ágapo, disseram em forma até profética para que Paulo não fosse. É uma profecia. Paulo simplesmente foi. Eu vou encerrar agora. E arrebentaram, ele se cumpriu. 12, e agora você foge de Atos 21. Então, assim, Paulo vai, independente das profecias que ele recebeu, por quê? Porque para Paulo, o dom de profecia não tem o mesmo peso da palavra de Deus escrita. Ou seja, a prioridade, Salles, são as escrituras. Sua igreja meu amor, se eu não gostasse da Bíblia, se eu não amasse a palavra, não pelas eu prego uma hora, eu fiz uma live de 40 pregando uma mensagem diferente, não é estudada em computador, tablet, Google, não. Mensagem totalmente diferente, revelada pelo Espírito. Então eu amo a palavra, você nunca vai me pegar, nunca, falando que não é a palavra. Passa céu a minha palavra. Não foram. A tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de visão. Conforme a profecia do capítulo 21, não foram os ímpios que fizeram como foi anunciado o mal. Capítulo 21, versículo 10. Demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, os judeus vão te ligar em Jerusalém. Que versículo me acompanhar? Pegarão nas mãos dos gentios. Paulo simplesmente vazou. Paulo não deu ouvido ao desejo profético de que ele ficasse ali parado. Olha só, a profecia foi até correta a respeito do que ele viveria, mas não foram os judeus que amarraram, conforme
Voltando. Não foram os judeus que o amarraram, conforme ele falou. Foram os romanos. Pô, se cumpriu, falou, se cumpriu o que seria. O problema de não ouvir a palavra profética, que inclusive Paulo não ouviu, mas queria que Júlio ouvisse. Quando Paulo estava no navio, que falou com Júlio, e estava com 276 presos, que era o centurião, ele falou, vai ser perigosa a viagem. Paulo estava falando, mesmo assim, ele preferiu ouvir o que... Para falar para você que eu ia falar em 1 Coríntios 12 a 14, e por que eu estou usando o texto de Ágabo? Primeiro, 1 Coríntios 12 a 14, o dom de profecia é para edificação da igreja. Não... Edificar, exortar, consolar e encorajar. Os dois servem para isso, a igreja. O único dom... Tudo isso edifica. É o dom de língua, caso Salles, não há... tudo isso edifica a igreja. Salles, tudo isso edifica a igreja. Entendeu? Sim ou não? Tudo isso edifica a igreja. Toda vez que você falou sobre o seu dom de profecia, você citou incrédulos. 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, os dons são na igreja, para a edificação da igreja. Pronto. Primeiro... Senhor. Porque como é que no capítulo 4 Jesus está falando para uma samaritana? Paulo vai dizer, eu vou terminar aqui. Você tá igual... A samaritana já tinha noção de adoração. Você está em jogo. Deus está mandando entrar na casa do filho que quer batizar. A samaritana já tinha noção de adoração. Ela puxa o assunto sobre adoração em João 4. Nós estamos falando de incrédulos. Deixa eu fazer o segundo ponto. De Ágabo. Ágabo. Minha última fala, eu só vou ficar ouvindo até o final. Você está falando que não está falando para incrédulo. Eu acabei de ler, tu já voltou várias vezes na tua própria palavra na live, pô, tá salva. Olha só. Você falou que não é para incrédulo a profecia, é só para a igreja. Se Paulo vai dizer que houver línguas estranhas, que é comigo, se houver línguas estranhas, se houver línguas estranhas, os incrédulos e doutos acharão que estão loucos, mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos. Se prostrarão. E o resto serão de fato no meio de vós, amigo. No meio de vós, tá? Ímpio. Tá. Salles, o ímpio acontece... Eu sou pentecostal, Salles. Eu acredito. Não, você falar que uma hora você erra, não é feio. Você está há uma hora tentando ler, achar e encontrar. Eu estou pensando, isso não é uma briga, é minha maneira de falar assim. Mas assume, porque errou uma vez, você não errou em nada. Não, bora lá. É porque eu só quero abrir a Bíblia. A profecia de Ágabo, conforme você disse, em 11 se cumpriu. Mas eu estou falando dele para Paulo, não dele para a igreja. Para Paulo está em Atos 21. Eu te provei. Não foram os judeus que amarraram, foram os romanos. Então que lá. Eu vou seguir teu pensamento. Se o teu pensamento está certo, então a Bíblia diz que água doce e amarga não pode ser da mesma fonte. Vence maldição, que comunhão tem luz com treva. Como é que o cara profetiza para Paulo, Paulo recebe a profecia? Pergunta, você coloca uma cantora que nem se converteu para cantar no seu púlpito. Que pessoa que cantou? A igreja. Meu amigo, se eu fosse botar no altar só quem merece, nem tu pregaria aqui. Eu falei altar, não existe altar, tá? Agora, sabe o que seria feio? Sabe o que eu seria feio? Sabe o que seria feio? Eu colocar ela no altar. Sabe o que seria feio? Ela colocar ela no altar, falar a música popular. Seria feio. Ela cantou louvor. Velho, não. Você falou que é palavra. Você é carioca? Sou carioca. Eu sou nordestino, então é dois bravos no jeito de falar. 14, 24. Se todos profetizarem, porque ele estava colocando a profecia acima das línguas faladas sem interpretação, né? Se todos profetizarem e algum... Tu foi para onde agora? 14, 24. 1 Coríntios. Não, estava em Atos ainda. Vai, 1 Coríntios, capítulo? 14, 24. Vai, 14, 24. Se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. É possibilidade. Os segredos do seu coração, do ímpio, né? Do indouto, do que não tem conhecimento sobre os dons, ou do incrédulo, ficarão manifestos pela profecia de todos.
Não tem na Bíblia esse negócio de um cara pegar o microfone e ele sozinho profetizar para 30, 50 pessoas, sabe? Amigo, mas na minha igreja eu não profetizo sozinho, não. Vem aqui, até criança de Tá. 8 anos de idade profetiza. Bom. Eu tenho como provar. E, ó, continua aí, ó. Ó, o versículo 24. Não, eu não quero prova, eu só quero terminar o texto. Então lê, vai, pode ler. Para te provar que eu concordo com você, entendeu? Meu culto é o vídeo. Segredos do seu coração. Hã? Vai, ó, versículo 24. Ó. Mas se todos profetizarem e algum indouto infiel ou incrédulo entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ou seja, Deus revela segredo do coração para convencer. Por que Paulo não está dizendo aqui, ó? Prega, bate nos outros. Fala de Priscila Alcântara. Fala de não sei quem. Todos profetizarem. Todos profetizarem aqui. Lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, quando Deus está no lugar, meu irmão. Ok. Ele entrou aonde? Ele entrou aonde, Salles? Salles, ele entrou aonde? Quem entrou? O indouto e o incrédulo. Tá aqui, meu amigo. Na igreja. Eu profetizo aonde, meu amigo? Não, calma, Salles. O que eu tô querendo dizer, tá? Casa, no shopping. Fazer uma pergunta, Salles, se não deixa. Vai. Se o incrédulo entra na sua igreja e Deus te usa no dom da profecia, eu não duvido do dom da profecia. Eu só acho que falta a palavra da sabedoria na vida de muita gente que tem o dom da profecia. Um exemplo. Deixa eu só concluir que eu vou te explicar o que é a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Quando essa pessoa ímpia entrou, se prostrou e confessou e adorou a Deus, se converteu, a igreja foi edificada ou não? A igreja foi edificada. Entendeu? Os irmãos saíram dali edificados. Isso. Deixa claro. O que você quer dizer com isso? Você está usando essa base? Eu quero dizer que no contexto de 1 Coríntios 12 a 14, os dons espirituais são para edificação da igreja. Vem cá. Quando Deus... A Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quando Deus revela... Daniel vai dizer assim, ó, Deus revela o profundo, oculto, escondido, mora na luz e conhece até quem está em trevas. Amós 3,7 vai dizer, eu só estou Bíblia sem abrir. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus que revelou Daniel, o sonho do rei, foi para a igreja. O Deus que revelou Eliseu, que o rei estava vindo para pegar, e Deus revelava que estava na câmara secreta, no quarto. Não foi Deus? O Deus que vamos para o Novo Testamento. O Deus que revelou para Pedro, meio-dia, em Jope, que um véu rasgava e mandava comer animais. Eu não vou chamar, eu não vou comer animal impuro. Não chama de impuro que eu fiquei para entrar na casa de Cornélio, que foi batizado no Espírito Santo. Sem ser batizado nas águas antes, foi batizado no Espírito Santo. Um camarada que era gentio. Foi dentro da igreja ou dentro de casa? Ora a bola. Foi dentro da igreja. Casa. Mas Atos dos Apóstolos é a história de quem? Da casa de Cornélio ou da igreja para a igreja? Meu amigo, você joga uma pergunta respondendo outra, me responde. Você está falando que os 12 é só para a igreja. Os 12 é só para a igreja. Mas no caso da casa de Cornélio, é o quê? Na casa... Bora pro texto, Salles. Atos 10, você sabe onde está escrito, né? Casa. Oi? Desceu pelo Salles, a igreja não é prédio, Salles. A igreja... Atos capítulo 10. A igreja sou eu, meu amigo. Então, onde eu estiver, a igreja está. Não, Salles, a igreja não é você. Me dá só um versículo bíblico provando isso. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito? A igreja, a conotação de templo, significa o quê? O que é essa conotação de templo? A igreja é templo do Espírito. E no contexto que você está usando, é sobre a santidade do corpo do crente e a conexão do crente com uma igreja local. Você não é igreja. Nós que nos reunimos somos a igreja. Então, pronto, independente de onde for, no templo, no quintal, na praia, no terreno. Então Atos 10 tem uma igreja reunida. Meu amigo, quando eu disse ao contrário, Oi, você tu tá fazendo disse não foi na igreja, foi numa casa. Eu disse era uma igreja reunida. O que eu tô te dizendo para que você entenda, Salles, que todos os textos a igreja, mas reunida eu estou presente.
A igreja somos nós reunidos. Só que isso, isoladamente, Salles, você é membro. Coletivamente, nós somos a igreja. Se transformamos num corpo. Isso. Reunidos. Eu terei 10. Agora, escuta só para você entender, amigo. Só para você entender. E com o momento eu falei o contrário. E com o momento eu fiz errado. Me julga. Você não julga todo mundo? Me julga, porque eu quero mudar. Eu quero mudar, Eliseu. Então, eu quero ficar, diante de Deus, eu vou falar para você aqui na minha humildade. Não, presta atenção. Presta atenção. Eu quero ficar santo, perfeito, apto, igual você. Me ensina. O que eu estou errando? Feito na linguagem de Jesus é maduro. Maduro. Então, você precisa madurar. Eu quero ser maduro igual a Maduro. Eu quero ser teológica. Irmão, Maduro, me ensina só uma coisa. O que eu estou fazendo de errado para que eu possa mudar? Vai lá, Maduro. Eu preciso aprender. Você coloca no púlpito de sua igreja quem não nasceu de novo para ministrar para a noiva do Cordeiro. Quem não nasceu de Deus não pode falar para a noiva de Deus. Eu não nasci de Deus. Eu não disse isso de você, Salles. Você tá falando de mim várias coisas aí, mano. Não, Salles. Você fala. Eu não disse. Aí, ó, que sobre o dom, falou de mim, você falou sobre que eu peço não sei o que, papapá. Aí eu falei da tua casa, você desconversou. Várias coisas que eu perguntei, tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que eu te perguntei, tu vai. Aí eu falo, tua casa, água. Aí eu falo assim, ó. Então fala sobre o dom. Eu tô te pedindo. Me fala, por favor, o que eu preciso mudar, que eu tô errando, porque a partir de hoje. Eu tô te falando, igual você bate todo mundo, eu também tô aqui para apanhar. Fala para mim o que eu preciso mudar, Maduro. Sam, eu preciso, por favor. E eu falo na maior humildade. Fala para mim. Porque falar, o pessoal tá tipo manipulado. O pessoal não é mais marionete do sistema. Você não mais manipula, falando. Comprovar. Eu tô aqui mesmo, de fato. Eu tô olhando no teu olho, ó. Fala para mim o que você discorda aí, ó. Discorda. Assistiu um culto comigo, você nunca veio aqui, eu deixo a porta aberta da igreja, eu deixo a porta aberta da minha casa. A porta da minha casa está aberta para você, do meu ministério, para você vir. Eu pego você no aeroporto, te trato com maior honra, diante de Deus, eu estou mentindo não, com maior honra, como um príncipe. Mas fala para mim o que você está olhando, que você viu tanto, que eu preciso. Eu falo para você no que você precisa mudar. E eu falo olhando no olho. Agora, fala para mim o que eu preciso mudar, para que eu possa mudar. Tá travando aí pra você? Não. Pra mim tá perfeito. Tá perfeito. Você viu que eu tô mudando aqui a posição pra você ver se destravou. Ok. Amigo, eu vou falar de novo. Fala pra mim. Eu tô te ouvindo bem. Fala pra mim que eu preciso mudar, que eu vou mudar. Eu já falei, deixei bem claro. Eu não falei da tua vida. Deixa eu ir pra cozinha que eu acho que tô no Wi-Fi da Luana. Aproveita e olha a minha casa aí que eu tô indo pra cozinha, ó. Aqui minha sala, que é onde minha esposa tira as fotos, que ela faz moda pra lá. Aí, ó. Várias lojas de moda evangélica. Tá travando pra mim, mas acho que você tá vendo aí. Aí, ó. Pronto, aqui ficou melhor, né? Bora lá. Bonita. Tem que ter casa bonita, isso aí. Aqui, ó. Melhorou? Pronto. Olha pra mim. Eu já te ouvi. Olha pra mim. O que você precisa... Eu falo que você precisa mudar. O que você acha que tanto da tua discordância ao meu respeito? Fala pra mim o que você discorda com o parâmetro bíblico. E eu vou mudar. Fala pra mim que eu vou mudar. Abra a Bíblia. Não, fala comigo. Eu usando a Bíblia, a gente tá lendo. Você lê a Bíblia, tu vai desconversando. Eu tô falando de mim. Fala de mim. Igual eu falei pra você, fala de mim. O que você discorda? O que você discorda? O que você acha? Para que você possa falar. Se tem pauta, vazamento, não tem. Por favor. Tem. Você não deixa eu falar, Salles. Calei minha boca. Só você fala. Mas eu não quero que você vá na história agora. Eu quero que você fale para mim. Salles, só Deus, né? Está acima de você. Mais ou menos assim. Como? Eu duvido. Eu tenho vários homens com referência. Eu tenho pastor. Eu comecei na igreja. Não, desculpe. Eu tive... Essa parte. Você perguntou. Você está me conhecendo agora na live, ó. Não. Vários pastores que eu era da igreja deles como ovelha e que são igrejas bem pequenininhas e que até hoje eu ajudo, eu recebo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma referência demais. Eu só tô o que eu tô por causa da referência
experiência que eu vim da época, amigo, de eu alugar fita cassete para me ver o pastor Marco Feliciano pregando. Sem imitar igualzinho a voz dele, pai das luzes, eu tinha salto de Luri. Para ver Abílio Santana. Eu gosto de ler livros Heróis da Fé, para ler sobre falou da Bíblia. Todos os textos que você usou, você não respeitou. Não, todos não. Eu entendi o que você quis dizer, mas a maioria deles caem por terra quando a gente vai no contexto. Então, primeiro conselho que eu te dou. E não adianta você me dizer para eu parar de citar o nome de pessoas, porque é o seguinte, se um ímpio falar contra a igreja, eu vou responder esse ímpio. Nesse nome. Responder a igreja. Ok? Eu vou responder esse ímpio para ele respeitar a igreja. Se o crente comete e publicamente envergonha o evangelho, a Bíblia diz que os que estão em eminência, a Bíblia usa a expressão de presbíteros, que um dos significados de presbítero é especialista. Se o cabra que é especialista nas escrituras envergonha o evangelho publicamente, a igreja tem que exortá-lo publicamente. A igreja. Ok. Só que tem pessoas que chamam a igreja que exorta de hater, de invejosos, aí fica colocando essas músicas antropocêntricas e triunfalistas para dizer, tá querendo a minha derrota, não sabe o que eu passei. Não, cara, escuta a igreja. Escuta a igreja. Se você desrespeitou a igreja, você precisa escutar a igreja. Cala a boca, senta. Não é para você não, tá? Eu tô falando de modo geral. Cala a boca, senta e aprende com o seu pastor na igreja onde você está congregando. Então, você falou muito. Deixa eu fazer só uma pergunta. Você falar de Priscila Alcântara. Sabe, você não tem como chamar ela, mandar mensagem para ela. Você precisa então usar o púlpito e o microfone. E isso não é aparecer. Falou que eu usei versículos sem embasamento de texto com contexto, que eu errei. Você poderia dar 3 dos 1000 versículos que eu falei como exemplo, só para mim aprender? 3 versículos que eu usei fora do contexto, só para que eu possa ficar aqui e amadurecer como uma mão. Você fez várias misturas aqui, todos eles eu te respondi. Depois você assiste a live, a gente pode conversar pelo direct. Eu tô com a minha ideia. Eu não vi. O que eu poderia te falar para você mudar. Bora lá. Não coloque no púlpito da igreja que pela graça Deus tem lhe confiado quem não nasceu de novo. Quem não pegar. Eu falo, entendeu? Eu falo uma coisa para o senhor. Pensa mais de 30. Você acha certo, então, pegar o microfone no altar para falar de uma pessoa que não está lá nem para se defender? Ou seja, você, como pastor, acha certo pegar o áudio e mandar fotos. Você acha que você assim vai para ela? É por causa de você que tem desviado, a pessoa não ia chateado com Deus, não. A pessoa ia magoado com os camaradas desses, porque ela vê um vídeo desse, fala assim, eu voltar para a igreja. Olha aí, ó, volto não. Meu amigo, o camarada ofende Deus todos os dias. Por que ele não pode ser ofendido numa mensagem? Mas ele pode ser ofendido. Que não seja a minha boca para ser ofensa.